Ah, agora sim. Agora sim, tive que iniciar o computador, agora funcionou. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo jóia. Tudo. Prazer, viu, falar com você. Muita saúde pra você, paz, realize todos os seus sonhos, você e sua família, viu? Que é o mais importante, né? Paz e saúde. O resto, ó, a gente consegue. É verdade, doutor. Doutor Júlio, eu estava pedindo, eu falei assim, mãe, já tô até com saudade do doutor Júlio, Que legal. porque eu estava da pós, né? É. E eu via o doutor Júlio todo dia, né? Minha companhia ali. E aí, acabou a pós. Falei, cadê o doutor Júlio? Mas não para. Tem a pós direito registral notarial, tem Né? a pós de direito civil e processo civil. Você fez de imobiliário, não foi? Foi, doutor. Não E para aí, não. Não para agora eu não. quero continuar, né? Eu falei pra Sara que eu vou ingressar numa outra, né? Isso, não para. E, O preço, a qualidade, a gente tem uma forma de você investir em é, você, né? Eu falo que, é, às vezes, um parecer, sei lá, uma peça que você faz já paga 3 pós, né? Então, é não é verdade, verdade? é verdade. Não pode parar, não pode parar. E aí a minha mãe falou assim, puxa vida, é mesmo, você nunca mais teve aula com o doutor Júlio. Eu falei, pois é, eu parei, acabou, né? Aí surgiu essa dúvida, aí eu falei assim, agora vai ser minha oportunidade de falar com o doutor Júlio de novo. E eu falo, mas a sociedade, né? Tem muita gente boa, o bem sempre vence. Mas nós estamos vivendo um mundo tão fútil, as pessoas só se apegam a bens materiais. Tá tão difícil da gente fazer amizade, tá difícil. Né? Então, às vezes a gente ganha um amigo, uma amiga, fazendo um curso, porque pelo menos a pessoa nos escuta, né? Porque essas pessoas não querem mais escutar ninguém. Olha, doutor Júlio, eu vou te falar, o doutor é uma pessoa muito especial, viu? O doutor Júlio tem uma projeção assim, eu já fiquei disso, se eu não tinha falasse, me cortado, né? Ô, doutor, eu agradeço. Super, né? É, é um dos melhores, né? O melhor do Brasil. Ah, E eu é tão agradeço. humilde. E isso é o que me faz. Eu, Sempre, se eu pensar em estudar de novo, eu sempre vou como doutor, né? Por causa da sua pessoa. Eu eu, sei que tem um conhecimento gigantesco que você eu faz. agradeço. Tudo que você não Eu, eu falo que a gente tem que se concentrar em faz. coisas boas, É, evitar de fazer o mal. Às vezes eu falo, critico algumas coisas porque eu acho que tem muita sacanagem, né? Que nem esse negócio de coach, coach pra cá, coach pra lá, grande zona na advocacia, isso me incomoda um pouco. Por que me incomoda? Porque, eu queria saber a é, sua opinião sobre isso. sabe, doutora, eu penso assim, eu sou professor raiz. Eu falo que eu vou ensinar tudo o que eu aprendo. E quando a gente dá aula, a gente aprende muito também. Então eu quero ensinar porque eu sei que é uma passagem curta, a minha passagem vai ser curta, eu sei que eu tenho que deixar um legado. E com amor, com carinho, mas eu acho que você entrar no psicológico da pessoa, prometendo grandes honorários, prometendo um grande nicho, eu acho que isso já é sujeira. Por quê? Porque as pessoas fazem um curso desse, paga muito caro, não aprende nada porque é mais show do que curso. E tem outra, doutora, você se sente frustrado ou frustrada, porque você fala, é tão fácil, olha lá, ele está falando que é tão fácil, ele está bilionário, trilionário, e eu não consigo, e não é fácil, não é a verdade. Você pode ver que as pessoas que fazem isso têm outras funções. Ou é um juiz que quer ensinar o advogado a ganhar dinheiro, mas ele está lá preso no Poder Judiciário, ou é um cartorário que não larga o cartório porque não tem confiança para ser advogado, então fica vivendo do cartório. E você vai ver os cartórios estão largados, o cartório judicial, o cartório extrajudicial, então me preocupa um pouco, sim. Me preocupa porque estão judiando muito do brasileiro, né? Do ser humano, né? E doutora, a pior coisa é você fazer um curso e falar assim, dá certo para todo mundo, dá certo para mim? E não pode, um curso tem que vir para te completar, para aumentar a sua autoestima. Você fala, agora eu tenho conhecimento. Não para te destruir o seu psicológico, né? Meu, doutor, lembra? Não sei se o doutor vai lembrar, que o doutor atende um monte de gente, mas uma vez a gente fez uma reunião assim, e o doutor me orientou sobre um leilão. Era um caso muito delicado, ela já estava perdendo o apartamento. E o doutor foi me orientando para a gente fazer essa ação aí, unidade de leilão. Ah lá, que E legal. aí nós fizemos, o doutor falou, sucesso, Sucesso, que legal. sucesso.
Eu falei, eu tenho que falar isso com a Que Júlia, a legal. responsabilidade dele também, Eu fico né? feliz, doutora, eu Então, agradeço assim, ó, muito. é isso, é o ensinamento raiz que traz resultado efetivo. Eu agradeço, nossa, eu fico muito feliz a Então, doutora contar isso. Porque eu atendo muita gente e às vezes a gente não tem esse feedback, ó, deu certo a ação, deu certo a estratégia. E eu falo com muito amor, eu falo o que eu faria, o que eu já fiz, o que já deu certo. E quando eu recebo esse feedback, eu fico muito feliz. É combustível para a gente continuar. Porque nós temos um ser humano atualmente agressivo, às vezes ácido, né? Então é gostoso a gente receber um elogio. Muito bom, fico muito feliz, viu? Muito obrigado. Ganhei o nossa, dia. doutor, nossa. Doutor, deixa eu te perguntar, o que o doutor acha daqueles cursos que falam sobre holding patrimonial, duas células, três células, Olha, doutora, holding eu, familiar? O que o doutor acha disso? eu falo que eu devo ter algum probleminha, eu sou fora da caixinha, viu? Eu devo ter algum autismo, devo ter. Eu tô conformado já. Né? Faz parte, se Deus quiser assim. Mas eu fico doido com esses cursos. Eu acho que todo curso vale a pena. A gente aprende alguma coisa, todo curso vale a pena. Mas esses cursos É, que prometem dinheiro, honorários, tem um gordinho, né? Não posso falar que eu sou gordinho também, né? Mas tem um que aparece dentro de uma Porsche, até irrita. Às vezes eu estou escutando música, né? foi. Eu falo que eu sou um gordinho saudável, eu faço esteira, apesar de ser gordinho, né? Então eu faço esteira e tá a música tocando, aparece lá. Não faço inventários, eu falo, meu Deus, que cachorrada. E esse mundo é pequeno, né? Então já vieram pessoas me falar que ele aluga a Porsche, que ele aluga ali. Então é feio, né? É feio. Acho que tem muito golpe, sabe? Muito golpe, muito golpe. Deus do céu, Deus nos livre, viu? É, Meu que eu tô Deus. muito engraçado. Ai, ai. Então, doutor, assim, ó, eu separei um caso, ainda de três. Então, assim, me causando, assim, um pouco de preocupação. É. Assim, ó, esse casal me ligou desesperado porque eles sofreram uma emissão na posse. Ah, sofreram emissão na posse. E eles me ligaram assim, bem inocente, tipo assim, acordei de manhã, passei o justiça na minha casa, com força policial, e o que eu faço? Eles me ligaram. Eu falei, calma, deixa eu falar com a oficial de justiça. Eu falar com a oficial antes. Aí ela explicou, ela falou, olha, doutora, não tem o que fazer. Assim, o processo já está no final. Isso não é nem uma medida de urgência. Né? É Se a verdade. doutora entrar no processo, eu não atuei nesse processo, tá? Se a doutora entrar no processo, você vai ver que é a sentença final. Ela falou, realmente não tem o que fazer. E da oficial ela falou assim, se a doutora quiser avisar depois uma unidade de terceiro, porque eu percebi que eles são locam aqui no espaço, tudo bem, mas agora eu tenho que cumprir a ordem. Aí eu falei para esse casal, falei, olha, vocês têm pai, mãe, próximo? Tenham. Pega o principal, leva, vai para casa do pai e da mãe com tranquilidade. A gente vai marcar uma reunião, vamos conversar para a gente definir o que vai sair. Tá bom. Aí eles foram, o novo, o proprietário entrou no local e nós conversamos e eles decidiram que não querem ajudar a unidade de terceiro para ficar até o final do período locativo, porque o imóvel não é deles. Eles são a terceira pessoa. Tudo bem, não, nós queremos sair, nós queremos espaço. Aí eu entrei no processo do Júlia. E aí? Olha E a ação de missão na posse, eu falo que é ação casca de ferida. Por que ação casca de ferida? Porque é uma ação petitória, né? Então, é difícil você brigar com uma ação petitória, porque você não tem matéria de defesa, né? Não, e o pior é que não foi nem a ação principal. Olha só. Olha a situação. É até parecido comigo o caso do rapaz. Né? Porque eu fui alvo de meu padrasto, usou muito meu nome e me entregou muito na vida. Situação parecida com esse rapaz. Ele só tem 21 anos. E a mãe dele usou muito o nome dele. E ele não sabia direito o que estava acontecendo.
em que ele estava trabalhando na padaria, nessa padaria. Então, ali funcionava a padaria, a estética da esposa, e eles moravam em cima. Era um imóvel com uso misto, né? Moradia, comércio, meu Deus do céu. Ou seja, não só prejudicou eles em relação à moradia, mas ao comércio, ao sustento, né? Isso perfeitamente. Só que o que acontece? A mãe desse rapaz era funcionária da padaria, Tá. que era de propriedade de uma outra pessoa. Ok? Então, ela tinha, a mãe desse rapaz, um contrato de arrendamento de fundo de comércio. Ela pagava 8 mil por mês. Ah, tinha esse contrato de arrendamento de fundo de comércio. E aí, ela até fazia parte ali do contrato social como sócia a título gratuito. Então, o dono fez isso porque ela era uma funcionária muito ativa e para facilitar as tratativas dela, compra de material, etc., porque ele não estava dando conta, já era de idade, então ele saiu um pouco pequena, colocou ela no contrato social a título gratuito e tinha esse contrato, a parte de arrendamento de fundos de comércio. Certo? Aí, deu na cabeça dela... Doutora, só cortar, doutor. O doutor tá vindo tomar água e fala, meu Deus do céu, o professor Júlio é maluco, qual que é a tomada de água? O médico falou pra tomar água, vamos tomar água em verdade, né? Eu também, eu tô tomando café, ó. Ah, então tá bom, vamos fazer isso. Aí gostou de conversar comendo, tomando água, né? Então, só sei que... deixa eu ver onde eu tava. Desculpa, viu? Cortei você. Então, chegou um momento que ela falou assim, não vou pagar mais esse contrato de arrendamento. Não vou pagar. E parou de pagar. Parou de pagar. Simplesmente parou de pagar. Parou. E aí, ela entrou com uma ação pedindo para retirar ele do quadro societário e deixar só ela. Ok? Tá. Como matéria de defesa, ele pediu a emissão uma posse, comprovando que ele era o dono do fundo de comércio, embora se o local é alugado, ele construiu um fundo de comércio ali, já era da família dele há muitos anos, e ele comprovou que ela não pagava as prestações. Meu Deus do céu. Do fundo de comércio. Então, ele fez tudo isso, comprovou muito bem o custo no processo. E aí, o juiz, uma juíza, conferiu o ganho total para ele. Ou seja, a autora perdeu a inocência total. E ainda o juiz entendeu que houve concorrência desleal. Se for estar a padaria vinculada ao nome do filho, que é esse rapaz, o juiz determinou a emissão da posse do réu imediata. O rapaz saiu, não sabia dessa ação. Ele não sabia de quase nada, o rapaz. Ele só estava lá tocando, assim, bem inocente. Nossa. Rapaz. Aí eu sentei com ele, esclareci a história, o rapaz chorou, né? Foi bem assim, bonzinho. E doutora, quando eles procuraram a doutora, eles já tinham se demitido na posse, tinham perdido a posse, não tinham? Já. Procurou atrasado, né? Ainda perguntei pra ele. Assim, ó. O contrato de locação vai vencer agora em janeiro. Eu mesmo falei para eles assim, para que a gente vai entrar em parte de declaração de terceiro para ficar até o final do período locativo? Vocês vão ficar brigando com o cara de falar até janeiro? Já tá, já. É verdade. Então, assim, professor Júlio, por que eu marquei essa reunião e trouxe esse caso? Porque eles compraram por adquirir algumas coisas, alguns imóveis, ao longo do tempo. E eu queria saber a sua opinião em relação, professor, a proteger, porque se a mãe dele usou o nome dele, como eu fui, doutora... Eu comecei a assinar coisa com 17 anos, eu não sabia nem o que estava fazendo. E me fala uma coisa, eles estão esperançosos assim de recuperar o imóvel, doutora? O que eles... Doutora, vamos recuperar esse imóvel, o que a doutora sentiu?
Não, eu expliquei bem pra eles, tá? Eles no começo eles queriam ficar, esperar, eu falei, não, gente. Aí eu expliquei o que a mãe dele fez. Aí foi o que ele explicou, ele chorou muito. Né? Quando eu sei o que ele passou, porque eu passei. Eu não sabia o que eu fazia, eu assinava ali as coisas, eu tinha 17 anos, eu assinava, eu nem sabia que eu estava assinando. Hoje eu tenho 42, então, assim, a gente sabe, porque a vivência, né, traz, né? Nós mudamos tanto, né, doutora? Verdade, aprendemos a falar não, com dificuldade, né, mas mudamos, né? Hoje, o jovem com 17 anos sabe uma coisa. Eu lembro que na nossa época, né, a gente não tinha nem Google, não tinha nem Yahoo, não tinha nem cabelo. É verdade, é verdade. Hoje só não estuda quem não quer. O YouTube tá aí, né? Você pega aí. Tem muito vendedor? Tem, mas tem coisa boa, né? Coisa boa. Doutor, o que eu te acompanho no YouTube, eu vou ver se o professor João Paulo explica sobre isso. Eu vou lá no YouTube. Né? Então, hoje só não sabe coisa que não quer. É verdade, é verdade. Eu assinava assim tão inocente, sabe? E olha, pago coisas até hoje, né? E esse rapaz, embora nós tenhamos outros tempos, caiu na mesma que eu. Então ele já entendeu que ele tem que deixar aquilo para trás, né? E começar a vida nova. Porém, a minha preocupação é o seguinte, professor, o que fazer para proteger o que ele conseguiu? Ele tem uma casinha que nem está no nome dele, está até no nome da construtora. Ali da construtora ainda não foi transferida para ele. E eu falei, não faça nada, porque a gente tem que saber da varredura no seu nome, para ver se não está acontecendo nada, para ver se não vai surgir nada. E mesmo assim, a primeira vida pode surgir alguma coisa. Né? E assim, o que poderia ser feito para preservar o pouco que ele conseguiu? Doutora, na verdade a doutora tem dois caminhos que a doutora pode falar com o cliente. Se não tivesse perdido a posse, poderia usar um embargo de terceiro, talvez distribuir uma ação de escapião, usar a súmula 237 para tentar atrasar, tentar gerar uma situação, um imbróglio para segurar, para ganhar tempo, né? Mas já perdeu a posse, já perdeu a posse. Então, nos resta agora nesse momento dois caminhos. O primeiro caminho seria, de fato, fazer uma ação de indenização das benfeitorias. Então, ação de perdas e danos para indenização das benfeitorias. É um caminho interessante, um caminho que se tiver notas fiscais... tem bastante benfeitoria ali. Meu Deus. É um caminho interessante, um caminho mais seguro. Porque se tiver notas fiscais, recibos, nossa... do imóvel. Olha lá, então tem bastante coisa, né? É um caminho interessante, hein? Um caminho interessante. O caminho da ação de perdas e danos por indenizações de benfeitorias. Quem tem a posse pode colher os frutos e quem tem a posse, na locação, a relação locatícia ela é perigosa, porque quando você faz uma benfeitoria sem autorização do locador, acaba incorporando ao bem. Quando nós falamos aqui de uma situação de posse, não tem nada a ver com a locação. Eu tenho direito às benfeitorias provadas, né? Então, em regra, seria uma ação boa, interessante, para que eles acabem tendo o prejuízo diminuído, né? Agora, uma outra ação... Era locada o imóvel. Entendi. Era locado. Até tinha previsão no contrato, tá? De restituição de benfeitoria. E aí, eu pensei no seguinte, conversar amigavelmente ali com o proprietário, porque tem previsão no contrato de restituição. Agora, doutora, me fala uma coisa. O cliente da doutora, ele tinha a posse ou ele era inquilino? Inquilino. Inquilino, meu Deus do céu. Inquilino. Bem inocente mesmo. Ele pagava aluguel todo mês para o proprietário e ia gerindo o negócio que a mãe começou, só que a mãe sumiu e deixou ele lá mesmo. E ele foi tocando, sem saber como é que estava. Entendi. Tinha aqui um contrato de arrendamento, mas não sei como é que está. A mãe parou de pagar e entendeu? Entendi. Olha a situação, professora. E é complicado, porque se fosse uma relação de posse, a benfeitoria é discutível, né? Daria para poder, de fato, receber.
como nós temos uma relação locatícia, dá para trabalhar muito bem também essa questão das benfeitorias, mas eu teria que provar, fazer um vínculo que era de urgência. Então, um exemplo, eu preciso de fotos, imagens ou depoimentos de pessoas falando, não, se não arrumasse o telhado ia cair na minha cabeça, alguma coisa assim, né? A relação locatícia para as benfeitorias, ela é muito mais complicada de a gente ter sucesso do que a ação de posse, né? Podemos fazer uma ação de perdas e danos pelas benfeitorias, só que nós vamos ter que trabalhar, criar alguma conexão com o fator de ser urgente, né? Nós vamos ter que bater nisso, é urgente, foi urgente, porque se é estrutural poderia cair na minha cabeça, poderia tomar choque na tomada, poderia estragar meus equipamentos eletrodomésticos, né? Então teria que bater nisso. Entendi. Seria a ação de perdas e danos, de benfeitorias, mas nós temos que trazer para essa ação essa conexão, né? Essa conexão de deixar claro que era urgente, tinha que fazer. E talvez trazer situação de parte elétrica, hidráulica. Como que eu vou morar numa casa se eu não tenho, né, condições de usar essa parte hidráulica? Essa parte hidráulica, eu vou no banheiro e não vai embora, né? As fezes, um exemplo, né? Então, tentar trabalhar, entrar até numa questão, isso seria importante, uma questão de dignidade da pessoa humana. Me causa humilhação. Essa situação me causou humilhação. Poxa, eu ia no banheiro e não conseguia dar descarga porque não funcionava. A parte estrutural era totalmente precária. Ou eu parava para fazer essas benfeitorias, essa reforma, ou corria risco de vida, né? Então, é nesse tom, nesse ponto que nós vamos ter que levar para conseguir alguma indenização, né? Se a gente não conseguir fazer mesmo sendo locado. E contra o proprietário. Contra o proprietário. Nós vamos ter que fazer o quê? Fazer uma ação no sentido de bater muito e provar que não era algo de luxo as benfeitorias. Não era para poder causar luxo ou conforto, mas era necessário. Porque o que foi feito era necessário sob risco de vida, choque, não de morte, né? Mas risco de vida. Não de morte, mas no sentido de tomar um choque, de não ter um banheiro, não ter a parte hidráulica, uma parte elétrica que funcione. Então, bater muito nessa parte estrutural, viu, doutora? Estrutural. Tá, entendi. E aí, doutora, eu acho que é um segredo, né? Eu acho que é um pulo do gato. Como é uma ação que nós sabemos que é uma ação que ou vai dar muito certo, ou o judiciário fala, não, benfeitorias na locação não informadas, eu não entendo que não é obrigado a indenizar. Qual que é a nossa saída para a gente não perder essa ação? Forçar muito que não foi nunca uma benfeitoria voluptuária, mas sim de urgência, e bater, pode ser em preliminar, que nós queremos uma audiência de conciliação. Por que audiência de conciliação? Porque pode ser que seja feito um acordo no começo. Tem pessoas que ficam com receio de um processo, muitas pessoas estão acostumadas com o processo, perdeu o medo, né? Mas nesse caso, pode ser que eles, o processo vai nos atrapalhar, não vamos ter paz, vamos fazer um acordo, entendeu? Se a doutora conseguir resolver num acordo, bom para todo mundo, né? Tá, show de bola. Assim, ó, existe aquele caminho também da família migratória contra a sogra, né? Não sei se eles vão querer acionar a mãe do rapaz, né? Em relação à sogra, o que aconteceu, doutora? Porque ela foi fazendo o negócio e colocando o nome do filho, ela assinava até mesmo quando ele era menor. E também eles passaram assim, por toda essa situação, eu vejo, por causa dela, né? Porque ela deixou de pagar, ela entrou com ação, deixou ele lá. E o doutorado? Eu faria uma ação de indenização por benfeitorias, e aí já colocaria no título para chamar a atenção, doutora. Eu faria assim, ação de indenização de perdas e danos por benfeitorias por questão de urgência e de segurança. E aí o que eu faria nessa ação? No primeiro tópico ia ser da dignidade da pessoa humana, informando que o imóvel tem que ser habitável, tem que gerar segurança, hidráulica, parte elétrica, estrutural. Não pode uma pessoa pagar aluguel e morar num imóvel que ela não tem segurança. Segurança é porque não funciona. Aí a doutora caprichava, né? Trazia tudo que ocorreu ali no comércio e também na parte de residência.
O segundo tópico, a primeira preliminar, então, dignidade da pessoa humana. A segunda preliminar, eu trabalharia o quê? Eu trabalharia a questão que foram benfeitorias em virtude de urgência e segurança de saúde, né? Porque se não fossem feitas essas benfeitorias, poderia e iria gerar uma questão de prejudicial à saúde, à segurança. Então, eu trabalharia nisso, nesse sentido. E eu abriria uma terceira preliminar. Depois eu iria repetir isso mais ou menos ali nos fatos, mas para ficar bem claro, da responsabilidade do locador. E a responsabilidade do locador, conforme os artigos 22 e 23 ali, direitos e deveres do locador na lei do inquilinato, a responsabilidade do locador é entregar o imóvel habitável. Ele tem que entregar o imóvel habitável. A partir do momento que ele não entrega o imóvel habitável em perfeitas condições de uso, não luxo, mas habitável, ele assume essa responsabilidade, né? Então, eu não sei se é o caso, mas que nem uma situação de um aluno recentemente. Eu alterei um pouquinho a peça dele, falei, professor Júnior, por que você está alterando aqui? Eu falei, porque você me trouxe informações que o mofo causou problemas de saúde na sua filha, não é? Ele falou assim, sinusite, rinite. E aí eu cortei para ele e colei na peça. E deu certo, tivemos uma sentença positiva. Por quê? Porque o locador não queria consertar essa parte hidráulica, estava gerando mofo, umidade, e acabou com a saúde de uma menininha de 5 anos, né? Então, se a doutora conseguir trazer isso, ajudaria bastante, né? Para ganhar essas benfeitorias, essa indenização, viu, doutora? Eu entendi perfeitamente. É porque foi pensada a possibilidade, ele até perguntou, não se decidiu plenamente em relação a isso, mas ele perguntou se seria possível a ação indenizatória em face da mãe. Aí eu falei, ao meu ver, não, né? Mas não sei se ele vai querer prosseguir com isso. O que o doutor acha? Eu faria uma ação mais limpa, né? Eu bateria muito nas benfeitorias, eu quero uma indenização por benfeitorias, e a doutora pode incluir nessa ação um tópico de uma indenização por perdas e danos, né? Porque, na verdade, perdeu o comércio. Existe uma ação própria, que é a indenização de fundo de comércio. Essa ação é interessante e você pode trabalhar nela quando o locador pede o ponto comercial de volta, né? E o cliente ele fica sem ele e sem beira, né? Então, é uma ação interessante, ela chama ação de indenização de fundo de comércio. Você pede uma indenização, o judiciário ele tem dado a indenização de 12 a 15 vezes o valor líquido. Então o comércio dá R$2.000 por mês, você vai fazer vezes 15, é o valor base. Você pode fazer alguns acréscimos, né? Expectativa de crescimento, alguma coisa assim. É uma ação interessante para a locação comercial, mas eu iria no feijão com arroz, porque essa ação de indenização de fundo de comércio é uma ação que é muito difícil de provar. É uma ação que você precisa bater, talvez em atos o locador ficou pressionando, você não é para ligar isso, não é para fazer aquilo, e isso atrapalhou o comércio e fez o comércio fechar, ou o locador, seja possuidor ou proprietário, pediu o imóvel de volta no auge do comércio. Eu teria requisitos, né? 5 anos no imóvel e 3 anos na mesma atividade. É uma ação que a doutora pode trabalhar em paralelo. Mas eu faria o quê? Por questão de segurança e diminuir o risco de sucumbência, eu faria essa ação de perdas e danos, trabalharia nesses tópicos, né? E nessa mesma ação eu abriria um tópico da indenização do fundo de comércio. E aí eu falaria que o comércio, ele gerava emprego, era indispensável para a família, saúde financeira da família. Então eu tentaria trazer essa indenização de fundo de comércio, que é feita numa ação própria, doutrinária e jurisprudencial, eu tentaria trazer isso dentro da minha própria ação de perdas e danos de benfeitorias, para mexer com a cabeça do juiz, da juíza, e tentar receber uma indenização ali. Talvez não o valor que essa ação possibilite você pedir, mas a doutora poderia pedir essa perda e danos de um valor R$5.000 ou a ser arbitrado por Vossa Excelência. Eu falo isso para não onerar muito a ação, não deixar essa ação muito cara, né? Então seria uma saída, né? Porque assim, mesmo o fundo de comércio tendo sido declarado. Essa ação de indenização de fundo de comércio, ela vem dos Estados Unidos já de uns 15 anos para cá. Ela é muito boa. Só que ela é traiçoeira, porque, infelizmente, muitos juízes ainda nem sabem que existe.
ou ainda se livra do processo, põe na mão do assessor, a assessora para julgar, e aí quando o assessor ou a assessora vai julgar, se não tiver um conhecimento específico sobre o assunto, vai falar que é improcedente. Então, talvez seja mais fácil a doutora ter sucesso na demanda de perdas e danos pura do que essa ação de indenização de fundo de comércio, entendeu, doutora? Entendi. Mas eu achei assim complicado, né? Porque vou provar, né, nas defesas ou na instituição na posse, que, na verdade, o fundo de comércio era dele, até mesmo por causa do contrato, arrendamento desse fundo de comércio. A doutora poderia fazer o quê? Deixando de fazer essa ação de lado, para não entrar nessa linha de risco, a doutora traria essa situação, mas dentro da peça, né? Dentro da ação, da ação de perdas e danos por benfeitorias. Eu acho que seria mais seguro, né? Entendi. Agora, doutora, outro ponto também. Foi feita uma ação de missão de posse porque um terceiro comprou esse imóvel, né? Ou foi o próprio proprietário que fez? Não, foi assim, ó. A mãe do rapaz, que era funcionária, entrou com a ação, foi autora da ação, pedindo para tirar como sócio o verdadeiro dono, certo? Falando que ela era sócia e que ela que estava trabalhando, ela que estava gerindo o negócio, que ela deveria ser a única proprietária. E ela parou de pagar aqueles R$8.000 por mês referente ao fundo, referente ao arrendamento do fundo de comércio. Entendeu, doutor? Entendi. E aí, como linha de defesa, ele provou que não, que era ele o proprietário, que ele colocou ela como sócia a título gratuito, ela não pagou nada, R$1 para ser sócia, que ele comprovou que ela era funcionário comprovou. E ele conseguiu comprovar que ele era o dono, que tudo que começa era dele, da família dele há muitos anos. E alegou como defesa de forma toda. E ganhou. Por isso eu falo, né? Relação locatícia é uma relação complexa, né? Por isso tem tantas leis que tratam do assunto, além do quinquenato, o Estatuto da Terra, Código Civil, porque não é fácil, é uma relação muito complexa. Você vê, tem até um contrato, daria para fazer a ação de indenização de fundo de comércio, mas cai na mão de um juiz errado, ainda mais se o cliente for humilde e não tiver um caixa para cobrir, né, as despesas. Nossa senhora, porque essas ações de indenização de fundo de comércio, quando nós ganhamos em segundo grau, terceiro grau. Se o cliente não tem condições financeiras de suportar, é ruim, né? É ruim porque... E doutora, e cá entre nós, tem cliente que não entende que vai ganhar em segundo grau, terceiro grau. Eu atendi um cliente aqui, Rafael Pôncio. Ele fez uma ação de uso capião e ele perdeu. Ele não levou testemunha, não mandou provas para nós. E aí eu percebi que ele não entendeu porque perdeu. Ficou chateado até. Ficou chateado, porque eu achei que era causa-ganho, tinha um contrato de cessão de direitos, mas o contrato não tinha firma reconhecida. E outra, quando eu uso um contrato desse, eu preciso o quê? Convalidar esse contrato. Então eu preciso de uma audiência de instrução de julgamento e levar testemunha. Ele muito arrogante mesmo, ele até fez, acho que, curso de direito, e os colegas, né, que não atuam na área, mas são formados em direito, são os clientes mais difíceis, né, porque eles acham que sabem, né. E aí ele questionou muito, eu falei, vamos recorrer e provavelmente nós vamos ganhar em segundo grau. Ele falou, mas não tem matéria. Eu falei, mas o que é matéria para você? Não tem matéria, ele não falou, saiu pela tangente. O recurso de apelação dá para você trazer um tópico que é as provas novas. E aí você conserta aquelas provas que você não juntou, você conserta. Não tem audiência de instrução e julgamento, mas dá para juntar declarações, dá para juntar uma ata notarial. Então, provavelmente, em segundo grau ele ganharia, mas ele colocou na cabeça que não ganharia e desistiu, né? Então é complicado, né, doutora? É complicado. Olha, doutor, eu vou te falar, a gente, como advogado, a gente leva, às vezes, os juízes são tão assim pra gente. São sim. No nosso estado, uma audiência, né? São. Eu fico pensando, é um exercício diário. Diário. É diário. Eu falo que advogar, você mata um leão por dia e desvia das antas, né? O problema já não é mais o leão, o problema é as antas, é muita anta, então você tem que desviar, né? Por isso eu fico doido com quem vende essas histórias de grandes honorários, melhor nicho de mercado, caixa preta, azul, mas eu fico doido, porque tudo bem, o mundo virou isso, né?
O mundo virou isso, e todo ramo é assim, não vai mudar. Mas eu acho que virou um negócio que quem faz um curso desse fala, é muito fácil, não é uma briga, o que a doutora falou. Nós temos um judiciário ruim, fraco, lento, corrupto. Tem gente boa? Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim que faz um estrago danado, né? Então a advocacia você tem que ter o quê? Você tem que se atualizar, tem que estudar e tem que cuidar da mente, né, doutora? Senão a gente fica doente. Quantos advogados eu atendo que estão desenvolvendo depressão, questão de ansiedade? E eu também me controlo para não acontecer isso comigo, porque eu também sou ser humano. E eu falo isso, a gente precisa se cuidar, porque concordo com a doutora plenamente, é porrada de todo lado. É um juiz que não faz o serviço que era para fazer, o juiz juíza, nem vai no fórum, põe um assessor para julgar. E aí os colegas também, a gente percebe, tem muita gente boa, né? A gente atrai gente do bem, a vida é um imã. Mas tem colega que faz uma petição ofendendo o advogado, ele não cuida do processo, ele ofende o advogado, a advogada. Meu, demais. Eu juro, eu pedi para você com advogado. É tão pedante, né? Esse caso aí que eu tô te falando, esse caso aí. Eu falei assim, era uma sexta-feira, e essa moça, 24 anos, me ficou chorando. Falou, doutora, eu tenho um curso de técnica para fazer no sábado, pelo amor de Deus, como é que eu com advogado, eu faço a mudança na segunda-feira. E eu sei que ela poderia entrar com dados de terceiro e pleitear para ficar até o final do período locativo, né? Mas eu foi humilde. Eu entrei em contato com o advogado e falei, doutor, será que o senhor pode atrasar para a semana que vem, ela fazer a mudança, ela vai para um curso? Em vez do doutor falar para mim, não, doutora, tranquilo, tá? Eu sei que é uma situação delicada, eu tenho que cuidar com o que a gente está te falando. Ele foi tão grosso, tão mal educado comigo. Ele falou assim, o meu cliente não é da sua conta, que o meu cliente vai usar no final de semana ou não. Ele ganhou a emissão na porta. Aí eu falei assim, doutor, com todo respeito, mandei um áudio para ele, falei, com todo respeito, eu acho que o doutor se esqueceu que eles podem entrar com dados de terceiro. E que eles podem atrapalhar bastante a vida do seu cliente, porque se eles quiserem ficar até 2024, eles podem. E a nossa classe deixa a desejar, né, doutora? Eu imagino que é do ser humano, não é da advocacia, mas a nossa é demais, não é uma classe unida. Eu tive um caso aqui no escritório que o juiz cobrou sucumbência do meu escritório, da minha pessoa. E aí eu fiz um embargo de declaração, falei, excelência, todo respeito, o advogado jamais pode pagar a sucumbência. A sucumbência é do autor e do réu, das partes. Porque o dia que o advogado começar a pagar a sucumbência, acabou a advocacia, porque virou uma profissão de alto risco. Já é de risco, aí virou de alto, né, risco. E ele manteve a decisão. Aí o que eu fiz? Eu fiz o recurso de apelação, doutor, eu consegui reformar no recurso de apelação. E o que mais me chateou, explicando para o cliente isso, olha, foi um erro, quem tem que pagar a sucumbência é a senhora. Viraram contra mim, falaram, não, professor Júlio, está escrito aqui que quem tem que pagar, porque o juiz colocou bem dessa forma, o patrono tem que pagar. Eu falei, não, gente, é um erro, se você pesquisar você vai ver. E aí eu acabei tendo problema, desgaste com o cliente, saí do processo, pedi renúncia, porque eu achei que eles foram muito maldosos. Isso que eles ganharam a ação, hein? A ação de reintegração de posse e tiraram os invasores. Foi muito... Você vê, quando o cliente é ruim, a pessoa, o ser humano é ruim, você pode ganhar a ação se não agrada, né, doutora? Tem isso, né? E essa situação me desgastou, porque o colega do outro lado, eu entrei em contato e falei, doutor, foi um erro do juiz, eu queria que o doutor fizesse uma petição em conjunto comigo, se possível, para falar que quem vai pagar a sucumbência são as partes, nunca o advogado. Ah, não, doutor, eu não quis comprar essa briga, não quis. Ele deixou bem claro isso. Ele falou, professor Júlio, eu até conheço já o senhor, tudo, mas eu vou ser sincero, eu não vou comprar essa briga não. Desse jeito, né? Eu falei, não é comprar briga, é o que é Certo. Saiu pela tangente. E aí eu percebi que a advocacia... Perdeu a oportunidade. Perdeu, doutora, perdeu. Perdeu de fazer o certo. Ou seja, vamos ser sinceros, é uma advocacia desunida e pra mim tá bom, não mexeu comigo. A mesma coisa, alguém atropela alguém na tua frente, você vai embora. Não foi eu que atropelei. Né? É da cabeça do ser humano. E nossa classe é assim, né? Olha, médico é unido. É verdade. Olha, dos cientistas, agora, dos advogados, gente... É uma judiação. Eu já fui maltratada em festa, mas eu não quero, sabe? Eu atendi na terça-feira numa mentoria um advogado
Chorou, doutora. Chorou, quase que eu chorei junto, porque eu tenho esse problema. Se eu vejo alguém chorando, eu choro também. Eu ajudei ele a fazer uma réplica porque ele foi ofendido na peça. Então você vê, olha lá o nível dos nossos colegas, né? Além da faculdade de Direito, infelizmente, ser necessária, felizmente, né? Mas infelizmente ser fraca, tá saindo uns pupilos do mal, né? Pessoas que querem brigar, uma guerra, uma verdadeira guerra. E não é advocacia, você defende os direitos do seu cliente. Você não vai entrar com uma guerra contra o adversário, advogado, porque não é adversário. As partes são adversárias para um processo litigioso. Mas é o nível do ser humano hoje, né? É o nível, né? Ai, doutor Júlio, meu Deus, eu até esqueci. É fogo, não é fácil, doutora. Uma coisa que eu acho super importante. Doutora, nessa causa da Flávia, o que você acha que seria interessante para preservar o patrimônio deles? Eu pensei, já que eles não são casados, já transmitir tudo no nome dela, não deixar nada no nome dele. Talvez seja a melhor opção. Por quê? Porque vem, né, execução, cumprimento de sentença, vem sucumbência, tomar cuidado, sempre avisar o cliente da conta corrente, porque às vezes a pessoa não tem ideia, fica ali, dinheiro na conta corrente, seja muito, seja pouco, é o dinheiro que ela tem, né? E perde mesmo. A penhora online é terrível, né? E agora a doutora sabe, tem aquele sistema de busca, o sniper, né? E esse sistema de busca, ele localiza tudo, né? Então não tem muito o que fugir hoje, né? Complicado, né? Ai, doutor, ó, eu peguei. Também, esse aqui, que eu fiquei com dó. É um casal de idoso, 80 e tantos anos, os dois. E eles assinaram um contrato de compra e venda sem saber que estava vendendo a casa. Sem saber que estava vendendo a casa. Deus. Por um valor irrisório. E aí eles entraram com a ação falando que não, que eles não sabiam que estavam assinando, mas eles perderam a ação. Aí eles vieram me procurar, porque a justiça já foi tocar já. Nossa. E aí eu entrei em contato desesperada com um advogado, perguntando se não tinha um acordo. Porque eu falei assim, ali eles moram há 40 anos. Desde que casaram eles moram ali. Eles não têm sair da casa. E o advogado falou que não. O advogado falou que o autor quer a casa. Quer a casa. Olha, doutora, a advocacia, a gente às vezes tem que tomar cuidado também, que não ficou no frio, né? Porque nós percebemos o ser humano fazer cada coisa que você fala, não acredito, você fica meio receoso, né? É gente querendo fazer inventário antes do pai e a mãe morrer, é pai que doa, o pai... Aqui eu atendi uma mulher que queria fazer um inventário, eu falei, quando faleceu? Aí falou, mas professor, faleceu o quê? O seu marido, você não quer fazer o inventário dele? Faleceu quando? Você tá com atestado de óbito aí? Não, ele não morreu ainda. Eu falei, você já quer fazer o inventário dele? Assusta, né? Assusta. Tem um caso também esse ano aqui também. Outra coisa que aconteceu, a mãe e pai doou o imóvel para a filha. E não quis colocar usufruto, não colocou. A cartório aceitou. E depois a filha tirou os pais. Ó, vocês estão atrapalhando meu relacionamento. Eu não tenho culpa que o apartamento na planta atrasou. Eu vou pedir que vocês saiam de casa, do sobrado. E saíram. Então, é assustador, né? Não colocou com reserva, não colocou usufruto. Eles, né, não quiseram. Isso tinha que ser gravado, porque cláusula de na e passou pelo cartório. Também fiquei preocupado. Doutor, mudou, né? O mundo mudou. Eu acho que não mudou, acho que sempre foi assim o ser humano, né, doutor? Acho que é fogo. Inclusive, como eu gosto muito da doutora, e a doutora é muito estudiosa, tem um grupo de estudos, toda quarta-feira. Eu já queria fazer a doutora estudar, tá vendo? Toda quarta-feira, nós temos um grupo de estudos online, vários advogados do Brasil todo, e a gente trata do quê? De casos práticos, um assunto específico, caso prático e precificação. Quanto cobraria, quanto não pode cobrar, erros, acertos. Então, toda quarta-feira. Pede para Maria, fala assim, ó, Maria, manda o link do grupo de estudos de amanhã, toda quarta-feira, das 19 às 21, ao vivo. É um grupo, eu falo que é a sociedade secreta, né? É o grupo de estudos, só a gente ali. É bem legal. E tem um assunto
Isso ou não? Pode ser qualquer assunto. Na verdade, nós vamos tratando de vários assuntos diferentes, mas casos práticos, precificação, então é uma mentoria em grupo, eu falo. É bem legal, bem legal, bem legal. A doutora está convidada, é toda quarta-feira, mas eu te convido para esse primeiro encontro. Se a doutora quiser participar, pede para a Maria, ela já manda o link, tá bom? A doutora vai gostar sim. Ótimo. Já anotei aqui. Meu Deus, amei. E doutora, professor toda semana, pronto. eu faria isso, orientaria o cliente, né, a fazer de fato uma ação de perdas e danos, porque diminui o risco, a sucumbência, a gente não fica com aquela preocupação. Acho que seria a melhor alternativa. Se o cliente tem condições, ele fala, não, eu banco a ação, os riscos, aí tudo bem, vamos pensar na ação de indenização de fundo de comércio. Mas como não é o caso, não, a doutora não pode arrumar uma situação que amanhã depois vai ter uma cobrança, né, por parte do cliente. Então, e esse segundo caso, professor, dos idosos? Não tem o que fazer, né? Não tem, aí é um caso ruim, porque a gente não temos uma tese de defesa, uma tese que favoreça, né? É difícil, hein? Eu acho que a incisória é muito complicado, porque o juiz ainda pode falar que ele querendo discutir o fato que não foi feita uma boa defesa, né? Eu não sei o que aconteceu ali, imagina eu julgar a advogada de jeito nenhum, mas assim, não trabalhou bem a defesa desse casal. E a ação rescisória, ela é complicada, por quê? Ela é taxativa. Ou eu acho um dos incisos 966, ou eu não posso fazer porque não é exemplificativa, ela é taxativa. E ela é cara, né? Porque se eu não consigo isso gratuito, eu vou ter que calcionar 5%. Poxa, a justiça já é cara. E a taxa judiciária, citação, e ainda vou ter que calcionar 5%. Se eu perder a ação, eu vou perder o dinheiro, né? Então é uma ação que às vezes eu prefiro fugir dela e pensar em trabalhar com uma ação declaratória de nulidade, que não tem prescrição, não é taxativa, não tem essa caução, e os efeitos são os mesmos, né? Enforcação rescisória é bonita para concurso público, mas na vida prática ela é perigosíssima para o advogado. Ainda mais hoje, que o cliente muitas vezes ele confunde as coisas, ele acha que ele perde dinheiro e acha que é o advogado que causou prejuízo, né? É que nem ontem eu escutei de um rapaz, não é da nossa área, né, trabalhista, mas o rapaz falando, o advogado, eu fui numa audiência trabalhista e o advogado na época, o senhor orientou a não fazer um acordo, depois eu perdi a ação. Eu queria matar esse advogado, ou seja, ele que não paga os direitos trabalhistas da pessoa, o advogado que é culpado, é complicado, né? As pessoas transferem o ódio para o outro, né? Perde a noção, né? Perde a noção. Vai censurar, né? Então, professor, seria uma fase de ação declaratória? A ação declaratória é muito interessante, a declaratória de nulidade. Não tem prescrição, não tem caução, e o efeito da declaratória, você pode pedir a nulidade de uma sentença também. Então, em alguns casos, é uma ação boa porque você foge de todos aqueles riscos da taxatividade da 966, da ação rescisória. É uma saída, há de se pensar, né? Só que tem que deixar claro para o cliente que a ação declaratória de nulidade ou anulidade, a nulidade tem prescrição de 4 anos. São ações de risco, não pelo direito, mas porque o judiciário, muitas vezes, o que ele faz? Ele se livra da ação, né? Como é uma ação fênix, né? Parece que é uma ação que é julgada com raiva. Poxa, você apareceu de novo aqui, doutora? Você quer me incomodar, hein? Eu quero ir para a praia e você está entrando com a ação aqui, doutora? Então, a sensação é essa, né? É verdade. É bem assim mesmo. Entendi. Eu teria que tomar cuidado. Professor Júlio, eu tenho outra pergunta. Claro. É a última. Imagina, é um prazer, com certeza. Estou aqui para te ajudar. Professor, eu nunca fiz audiência de saneamento. Eu nunca fiz, tá? Eu acredito que o doutor, pela sua vasta experiência, já fez, mas eu nunca fiz saneamento. Foi marcada pra mim. Foi marcada? Foi. E assim, é uma ação que o meu cliente vendeu um terreno dele, o terreno dele valia 1 milhão e alguma coisa. E o comprador, ele ficou devendo 350 mil. E ele não quer pagar. Ele ficou de dar um motorhome no valor de 350 mil. Aí o que ele fez? Ele deu um motorhome bem zoado.
bem do lado mesmo. E falar, tá pago. Aí, minha cliente reclamando, falou, Juliana, eu sou, assim, ele é bem humilde, assim, meu cliente. Ele falou, Juliana, eu não entendi muito, mas eu acho que isso aqui não vai ser 50 mil. Aí eu falei, calma, eu vou chamar um especialista. Aí eu chamei um amigo meu, que está em carros. E ele fez um laudo muito forte. E ele provou por A mais B que aquele motorhome valia 110. Com muito otimismo. 110. E aí a gente colocou isso nos autos, tudo, né? Mas mesmo assim, o GEL, né? O executado, não quer pagar. Ele fala que já pagou. Não quer Já pagar. pagou o motorhome que vale 350 mil. Né? E aí a gente entrou com ação, e ele entrou com vários da execução, ele está relutante, não quer fazer acordo, não quer. E aí ele está tumultuando a ação, falando que tem que ir para a fase de conhecimento, que não tem que ficar, eu não tinha que ter entrado com uma execução. E aí o juiz falou que está um pouco confuso a história, então ele marcou a audiência de encaminhamento para organizar o processo. Fica tranquila, doutora. Nós temos no cenário prático, nós temos 4 audiências, né? A conciliação que é maravilhosa, porque nem é o juiz que faz, na minha opinião não tinha que fazer mesmo, acho que só atrapalha, nem juiz nem juíza. A instrução de julgamento é a bambambam, é aquela que a gente tem que se preparar mesmo. A audiência de justificativa e justificação é uma audiência estranha, eu falo, né? É marcada quando tem uma liminar, normalmente nas processórias. Agora de saneamento é mais leve, porque a audiência de saneamento é a audiência do juiz ou da juíza, eu falo. Porque é uma audiência que o juiz está saneando, então ele tá martelando o bife para ficar mole e fritar. Então ele vai julgar. Então ele quer tirar algumas dúvidas, às vezes quer olhar os olhos nos olhos, né? Então é uma audiência muito tranquila, porque é esquisita, ela não tem regra. Porque às vezes o ideal é nem levar a testemunha, porque o juiz nem pede para levar a testemunha, porque não pode instruir. É uma audiência que quer normalmente colher depoimento pessoal, algumas informações. É uma audiência que normalmente o juiz ou a juíza que marca, ele é caprichoso, porque é uma audiência facultativa. Então é aquele juíza preocupado com o caso mesmo. Né? Essa é a impressão que eu tenho. Legal. Porque o juiz que é preguiçoso... É verdade, o juiz que é preguiçoso, a juíza, ele não marca essa audiência, porque ele quer julgar logo para se livrar, mais um, e vão bater meta. Então, normalmente, quando marca essa audiência, é para tirar algumas dúvidas. Então, normalmente é uma audiência leve. A única coisa que a doutora faz para fazer essa audiência é ler bem o processo e conversar com o cliente. Falar, ó, tá vendo a inicial aqui, ó, eu pedi isso, isso e isso, ó, você quer ler? Só para o cliente não chegar lá e falar algo contrário da inicial, da contestação. Mas, em regra, é uma audiência muito simples, porque ela não é aquela audiência tensa, viu? Então, a doutora vai gostar de fazer essa audiência, é bacana. Outra coisa, eu pensei em protocolar um pouco antes de entrar o áudio testemunha. Pode fazer isso. Em regra, essa audiência, os juízes não escutam testemunha, é muito comum. Mas por questões de segurança, a doutora pode fazer isso. Saiu a publicação, a doutora faz uma peça informando que tem testemunhas. Caso... Assim não levo, mas o protocolo quem é. Isso, protocola quem é. Porque se o juiz talvez for instruir testemunha, a doutora tem o direito de falar, então vamos remarcar essa audiência. Né? Vamos remarcar essa audiência. Mas normalmente o juiz só quer escutar as partes. Mas por segurança faz isso sim, doutora. Apresenta o rol. Entendi. Tá bom. Outra coisa, professor, eu tenho a ata notarial, pela Verifacts, né? Pela Verifacts. Do dono da oficina que montou esse motorhome. Ele virou meu amigo. Porque uma pessoa muito bacana, sabe? E ele acompanhou o meu dinheiro como cliente. E ele falou pra mim tudo. Né? Ele falou, olha, doutora, o seu Alex, né? Ele ajuda bastante, ele me contratou, mas ele não me pagou. Por isso que eu entreguei aquele motorhome valendo 110 mil. Aquele motorhome não vale 350. Mas não foi porque a minha empresa não errou, é porque eu não conseguia honrar, porque eu não podia tirar do meu bolso. Ele não me repassou os valores. Eu tenho a ata notarial dele, tenho tudo dele falando para mim tudo. E eu queria saber assim, o que você acha? Protocolo junto com o rol de testemunha?
Ou não? Ah, eu protocolaria. Já que a doutora vai fazer uma petição, a doutora já protocola com o rol testemunha. Já faz uma petição só. Ah, entendi. Tá bom. Já aproveita. Tá bom. Já aproveita. É, porque assim, ó, se o juiz quer organizar o processo, ele tem que entender, então ele vai entender. É. Inclusive a Maria apareceu aqui agora, né? Manda um beijo pra ela. Pode mandar mensagem, pode participar, tá convidada. A doutora vai adorar. Esse grupo de estudos é muito legal, muito forte. Eu vou. Viu? Com certeza eu vou, que é uma honra. E aí, se a doutora gostar, a doutora participa, é toda quarta-feira. Porque a gente precisa, eu falo que hoje nós precisamos nos atualizar muito, nos unir, mentoria, fazer pós, fazer curso. Juntos nós somos mais fortes, porque é um sistema, né? Tem juiz corrupto, tem juiz que não vai no fórum, então nós temos que ajudar o nosso cliente, temos que ajudar a nossa consciência para dormir em paz, só que nós precisamos o tempo todo brigar com esse sistema, então a gente tem que estar muito bem preparado, né? Senão a gente é engolido, né? É verdade. E para mim é uma honra sempre falar com o doutor, tenho muito respeito, carinho pelo doutor, pela sua família. Eu agradeço, viu? Conta comigo sempre, tem um amigo aqui, mais que um professor. Obrigada, doutor. Sempre um doutor muito simpático, muito humilde. Só tenho a lhe agradecer. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Já mandou energia boa. E a gente sempre está precisando de energia boa, né? Graças. Doutor, eu vou ver com a Maria. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom. Se quiser trazer alguém para participar, pode convidar, tá bom? Se você for convidar alguém, eu sei que é gente do bem. É um grupo muito legal. Eu falo que gente cri-cri não aguenta a nossa energia, cai fora. É gente do bem. Por uma advocacia mais humilde. O arrogante ele não participa do grupo de estudo, ele sabe tudo, né? Então vai para lá, como diz o Santos. Vai pro inferno, né? Ai. Professor, muito engraçado. Tá bom, então. Foi muito enriquecedor. Tirou todas as minhas dúvidas. Agradeço imensamente. Conte comigo, um abraço, fica com Deus, tá bom? Amém. Tchau.